Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Hélio. E isso aconteceu com ele na cidade de Sertãozinho, que fica no estado de São Paulo. E o seu primeiro contato com essas criaturas foi quando ele ainda era pequeno. E a sua segunda experiência com lobisomens foi no ano de 1998, quando ele tinha 28 anos. E tudo começou assim. Eu moro em uma vila bem afastado da minha cidade com os meus pais. E nessa região tem muitas plantações de cana a perder de vista. E também por ali tem algumas usinas de cana-de-açúcar, que na época da colheita das plantações contratam muitos trabalhadores de outros estados do país. Mas o que ocorreu comigo certa madrugada, quando eu ainda era um garoto, foi que eu e a minha mãe e o meu pai estávamos voltando de carro de uma festa em um final de semana. E com isso meu pai teve que passar por algumas estradas escuras perto de uma usina de cana-de-açúcar. E foi aí que do nada, logo à frente de uma rua de terra, vimos acontecer algo estranho, pois tinha dois vultos de animais brigando ao lado da estrada. E dava para ouvir os rosnados e mordidas ferozes daqueles dois bichos, um atacando ao outro. E assim o meu pai foi diminuindo a velocidade do carro, para não atropelar aqueles animais. E depois que chegamos a uns 10 metros de distância daqueles bichos, as duas criaturas pararam de brigar. E uma daquelas feras correu para o mato ao lado e sumiu. E a outra ficou ali parado nos encarando. Enquanto esse ser olhava na direção do nosso carro, deu um medo lascado, porque aquele bicho era grande e esquisito, parecia um tipo de cão, e a sua aparência também era de um monstro. Mas esse ser tinha um brilho tipo de luz nos seus olhos, que parecia ser um cachorro vindo do inferno. Eu falei para o meu pai para sairmos daquele lugar, pois estava morrendo de medo daquele bicho nos encarando. Com isso, o meu pai começou a buzinar para espantar aquele animal. Mas isso acabou irritando aquela fera, pois esse ser começou a rosnar para nós e fechou a cara de raiva. E nessa hora, o meu pai abriu a janela do carro e mandou aquela criatura sair da frente. E isso foi a pior coisa que ele fez, porque do nada veio um vulto preto correndo ao lado do carro e avançou nele. E no reflexo, ainda bem que o meu pai conseguiu colocar o braço na frente, e a criatura mordeu seu braço. Nessa hora de desespero, o meu pai começou a dar vários socos na cabeça desse bicho, mas ele não soltava. E para piorar, aquele outro animal desses que estava na estrada ficou em pé igual um homem e veio andando para cima do automóvel. E a minha mãe, no desespero, pegou o volante do carro e conseguiu acelerar. E assim um bicho largou o meu pai, em que logo ele pegou a direção do automóvel e saímos daquela estrada. E nisso a minha mãe falava que aqueles dois animais que nos atacaram e que também ficavam em pé igual um homem, eram lobisomens. Mas depois de todo esse terror e risco que a minha família passou naquela estrada de terra, conseguimos chegar em nossa casa. E pelo menos as mordidas que o meu pai levou daquela criatura foi por cima da sua blusa de frio, em que ele usava naquele momento. E assim o ataque não foram muito graves. Nessa madrugada eu fiquei muito assustado e traumatizado com esse perigo que passei na estrada com aqueles dois lobisomens. Mas com os dias passando depois desse caso, a minha mãe sempre me alertava para não ficarmos de bobeira, principalmente na parte da noite, fora da nossa casa, pois poderia ter mais dessas criaturas rondando no horário noturno pelos matagais escuros.
No entanto, passaram-se vários anos depois desse acontecimento com essas criaturas, e eu tinha até quase me esquecido dessa história toda. E nisso, eu já adulto, comecei a trabalhar com um amigo de consertar cerca das fazendas da região. Mas em uma certa época, eu consegui um trabalho para arrumar um cercado de arame farpado perto do alojamento onde os peões que cortavam cana dormiam, que era próximo de uma usina de cana-de-açúcar. Então eu e o meu amigo de trabalho começamos a fazer esse serviço no cercado da usina, e era um trampo de uns 5 dias. Mas o que ocorreu foi que quando estávamos já no último dia para terminar esse serviço, aconteceu que esse colega de trabalho não pôde vir nesse dia. Então fiquei ali arrumando a cerca de arame farpado sozinho. E por causa disso, fui trabalhando por ali até por volta das 11 horas da noite. E assim eu consegui terminar toda essa obra, para não ter que voltar mais no outro dia. Bom, eu fui procurar o capataz da fazenda para ele me levar embora de carro até a minha casa, senão eu iria ter que andar a pé por alguns quilômetros até chegar em minha residência. Porque ele me avisou que se algum dia eu ficasse até mais tarde no serviço, ele me levaria embora, pois esse homem não queria nos ver andando por essa estrada perto da usina nas altas horas da noite. E depois de esperar quase 1 hora, eu resolvi ir embora para minha residência. E no outro dia eu só viria na fazenda para acertar o meu pagamento. Com isso, eu peguei o meu caminho a pé mesmo. Eu fui andando por algumas estradas de terra que eram bem escuras. Até que de repente veio uma caminhonete pela rua que eu estava passando. E quando esse automóvel chegou perto de mim, ele parou. E nisso eu olhei bem e vi que era o capataz da fazenda. E esse homem fez um gesto com as suas mãos para eu entrar no carro rápido. Eu não estava entendendo nada, mas eu fui em direção da caminhonete e entrei ali dentro. E logo o caseiro me falou se eu estava louco de ir embora e em passar por esses lugares sozinhos nesse horário da noite. Eu perguntei o porquê. Aí ele me falou: espere só eu passar por um lugar aqui por perto, para você ver o que tem rondando por aqui. E assim o capataz pegou uma rua de terra próxima, cheia de matagais do lado, e era um local com muitas árvores também. E passamos bem devagarzinho com a caminhonete por ali. E o caseiro parou o automóvel e desligou o farol. E em seguida ele me mandou dar uma espiada pela mata. Nisso, quando eu olhei, vi alguns vultos de animais correndo pelo meio da vegetação. E pareciam ser pelo menos uns 3 ou 4. E se escondiam atrás das árvores. E esses bichos vinham disfarçadamente mais próximo da caminhonete que estávamos. Aí eu percebi que esses animais estavam querendo alguma coisa com o nosso carro. E o que o caseiro fez foi que ele ligou a lanterna da caminhonete e acabou fazendo uma manobra girando o automóvel. E com a luz do carro passando pela vegetação escura, eu vi ao menos 2 criaturas daquelas que estavam no mato. E uma delas estava em pé, já perto de nós. Nessa hora eu levei um susto e já me lembrei das criaturas que atacaram o carro da minha família quando eu era pequeno, pois eram o mesmo tipo de bicho. Mas o caseiro não quis nem graça mais de ficar por essa rua de terra. Ele acabou pegando a estrada e sumimos daquele local escuro. O fato é que eu vim conversando com o caseiro dentro do automóvel e falando sobre essas feras que eram lobisomens. E o caseiro me disse que todos os anos, nessas épocas de colheitas, sempre essas pragas de lobisomem aparecem. Pois vêm muitas pessoas de vários estados cortarem cana na região, que são suspeitas de virarem esses bichos.
E esse caseiro me falou também que todos os anos tem sempre um ou dois lobisomens aparecendo pelas matas. Mas nesse ano ele me falou que já teria visto 4 criaturas dessas, todas juntas em um só lugar. E esse capataz disse outra coisa que me deixou surpreso, pois ele falou que lobisomens são criaturas territoriais, e com certeza tinha na nossa região um lobisomem que era moradora da nossa cidade, e poderia ter desaparecido ou ter sido assassinado por outros lobisomens ou até por um ser humano. E que agora essas outras criaturas, vendo que não tem mais um líder alfa no local, estão brigando e disputando o território entre si. E quando esses bichos vêm de outros lugares disputarem esse posto de lobisomem da cidade, eles acabam atacando até pessoas que estiverem por perto. Porque os lobisomens que são originais da própria cidade não aparecem para ninguém e sabem ficar quietos no seu canto. Agora, quando esses bichos vêm de outros lugares, ficam rondando a zóio e sujam o lobisomem local. Aí ele tem que matar essa outra criatura que está badernando o seu território. Depois dessa conversa com o caseiro, ele me deixou em casa. E eu me lembrei de novo dessas criaturas na minha vida, e vendo que esses bichos existem mesmo. Mas a questão que ficou martelando a minha cabeça é: será que o capataz estava certo que a nossa cidade estava em disputa de posto de lobisomem? Pois eu vi também 2 ou 3 criaturas daquelas juntas no matagal. E mais, será que alguns desses cortadores de cana viajam de cidade em cidade para virar esses bichos? Boa noite. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam.